Idade Média é o recorte histórico que vai do século V ao século XV d.C. em território europeu. Esse período é marcado por muitas transformações socioculturais e pela consolidação da Igreja como principal instituição europeia, acumulando bens, propriedades e influência. Nesse contexto, eu estou me referindo à Igreja Católica Apostólica Romana. Os religiosos desempenhavam um papel essencial na sociedade, não à toa que a Idade Média também é chamada de Idade da Fé. As paróquias dividiam entre si o território europeu, formando uma organização centralizada, enquanto os padres e bispos assumiam perante a sociedade a função de intermediários entre Deus e a humanidade. Apesar das diferenças regionais, a fé cristã era o fator de união entre os europeus. Logo, quem é cristão é meu semelhante e o que não é cristão é o outro. Isso se deve principalmente pela ausência de estados nacionais. Como a maior instituição do período, a Igreja exercia a sua autoridade na vida religiosa, nos negócios, na política, na produção de conhecimento e na vida cotidiana, influenciando também a maneira de pensar das pessoas. O batismo era um mecanismo de ingresso na sociedade, como se fosse uma garantia de cidadania. Quem era excomungado perdia seus direitos civis e políticos, sendo marginalizado. Nesse período, a maior parte da população da Europa era analfabeta. Os pobres não tinham acesso à educação, enquanto os ricos se interessavam mais por caçadas e banquetes. As igrejas e mosteiros representavam o principal espaço de estudo, ensino e produção de conhecimento. Os homens da igreja possuíam a verdade absoluta e contestar essas verdades poderia lhe custar a vida. Afinal, contestar a igreja era o equivalente a contestar Deus, portanto, uma heresia. Além de servir como bússola moral, a igreja amparava doentes e pobres, além de servir de abrigo para viajantes. As festas religiosas, como os dias de santos, por exemplo, também possuíam um importante papel social, pois se tratava de um momento de descanso e comunhão, suavizando a vida difícil dos camponeses. Entre os séculos V e X d.C., a população europeia permaneceu no campo, habitando os feudos. A partir do século XI, no entanto, ocorreu um renascimento do comércio e das cidades. As dinâmicas sociais estavam sendo alteradas e a igreja precisava manter a ordem, garantindo a manutenção do seu poder e da sua influência. Por volta do século XII, foi instaurado o Tribunal do Santo Ofício, uma instituição da Igreja de caráter judicial, tendo como principal objetivo identificar e punir os pecadores. As punições variavam de acordo com a gravidade do pecado, podendo ir de penitências até mesmo a execução. As primeiras cidades surgiram próximas aos feudos, dependendo da produção agrícola. Elas eram muradas, sendo chamadas de burgos, e os seus habitantes eram os burgueses. O comércio impulsionou a urbanização e foi impulsionado por ela. Afinal, o comércio atraía pessoas para as cidades e as cidades atraíam comerciantes. É no período medieval que surgem, inclusive, as primeiras universidades, sendo essas instituições religiosas. A arte também teve seu papel nesse contexto, sendo associado a temas religiosos. Afinal, boa parte da população era analfabeta, então retratar passagens bíblicas em pinturas e vitrais era bastante eficiente no processo de evangelização e doutrinação. Ninguém queria passar a eternidade no inferno retratado nas pinturas. Como já deu para perceber, a religião era muito importante para as pessoas do período medieval. Essa sociedade era teocêntrica, pois colocava Deus e a vontade divina como causa e motivo para tudo. Se algo bom acontecia, era a vontade divina, e o mesmo servia para as coisas ruins. Se havia fome, pobreza ou doenças, era a vontade de Deus,
Reclamar, se indignar ou lutar contra essas realidades era o mesmo que contestar os desígnios de Deus. Sendo assim, não havia mobilidade social. Quem nascia nobre morria nobre, quem nascia servo morria servo, afinal, tudo era como tinha que ser. Pelo menos era o que eles acreditavam. O conceito de salvação também era diferente do que temos hoje. Hoje, a salvação é individual segundo as religiões cristãs, mas no período medieval ela era coletiva. Portanto, se algo de ruim acontecia contra uma comunidade, era por conta de um pecador entre eles. E para aplacar a ira divina, logo eles tratavam de punir esse pecador, geralmente denunciando aí para o Tribunal do Santo Ofício. O período medieval chega ao fim por volta do século XV, tendo como seu marco final a conquista de Constantinopla por parte dos otomanos. O declínio desse período, no entanto, começa séculos antes. Houve o fracasso das cruzadas na tentativa de ocupar Jerusalém, havendo também um enfraquecimento dos feudos, a peste bubônica por volta do século XIV, que dizimou boa parte da população europeia. Sem falar nos conflitos entre nobres e europeus, como aqueles que resultaram na Guerra dos 100 Anos, ocorrida entre 1337 e 1453, envolvendo a nobreza francesa e inglesa. Embora a Idade Média tenha acabado no século XV, suas estruturas vão durar durante séculos, como é o caso do feudalismo e do cristianismo como principal religião europeia. Você gostou desse vídeo? Então comenta aqui embaixo. Eu espero que essa aula tenha sido legal para você e que te ajude nos seus estudos. Meu nome é Yasmin, um beijo e até a próxima!